O afeto pode se tornar um valor jurídico, permitindo que se redimensionasse a organização jurídica da família. Rodrigo da Cunha Pereira, advogado e presidente do Instituto Brasileiro de Direito da Família. Olá, estamos começando mais um assunto do dia. Direito da família. Esse é o nosso tema de hoje. Você sabe como funciona a lei nos casos que envolvem a família? Execução de alimentos, guardas compartilhada e unilateral, alienação parental. Esses e outros temas serão debatidos hoje aqui no Assunto do Dia. Vamos conferir, antes de mais nada, uma matéria com Eduarda Feitosa. O fim de um relacionamento costuma ser difícil para o casal. E o que é inevitavelmente mais difícil é a escolha sobre a guarda dos filhos. A Lei 11.698 aplica-se à guarda unilateral ou à guarda compartilhada, que nós vamos tratar a partir de agora. A guarda compartilhada consiste na possibilidade dos pais e mães dividirem a responsabilidade legal e compartilharem com as decisões na vida dos filhos. Na guarda compartilhada, os filhos podem residir na casa do pai e da mãe, mas é preferível que morem com um e passem os finais de semana com o outro. No artigo 1584 do Código Civil, fica estabelecido que a guarda compartilhada pode ser requerida por consenso do pai e da mãe ou decretada pelo juiz. Saindo da guarda compartilhada, vamos saber um pouco mais sobre as alterações na lei do divórcio, mais um assunto do direito da família. A emenda constitucional de número 66 possibilita a instantaneidade do divórcio. Podemos dizer que se um casamento que começou ontem terminar hoje, o divórcio já pode ser pedido. As novas regras que entraram em vigor em julho de 2010 só permitem o divórcio direto aos casais que não possuam filhos menores de idade e que concordarem com o divórcio. Com o fim do processo de separação, os casais que forem se separar dão entrada apenas no divórcio. Para alguns especialistas, isso reduzirá a interferência do Estado na vida privada dos cidadãos. O cumprimento prévio da separação judicial por mais de um ano ou a comprovação da separação de fato por mais de 2 anos, como previa a Constituição, já não existem mais. Muito bem, obrigado, Eduarda Feitosa, por essa matéria. Para debater esse assunto, contamos com a presença do juiz da 2ª Vara de São Lourenço da Mata, o doutor José Gilmar, e também do advogado Marcos Nunes. Você também é o nosso convidado a participar aqui do programa Assunto do Dia. Os nossos telefones estão abertos, 0 operadora 81 3424 1977 e o 3424 1547. Você também pode interagir conosco através do nosso e-mail produçãotv@rbc1.com.br. E o nosso Twitter é o twitter.com/assunto do dia RBC. Muito obrigado pela participação aqui de vocês aqui conosco, aqui nos nossos estúdios. Muito bom dia. Bom dia. Doutor Gilmar, eu queria começar o programa perguntando o que de fato mudou com a lei do divórcio. Na verdade, todos a chamam de lei de divórcio, mas na verdade não se trata de uma lei, foi apenas uma emenda constitucional de apenas 2 artigos. O primeiro dizendo que o divórcio, o casamento pode ser dissolvido pelo divórcio e somente só. Não se comentou nada o que havia a respeito no artigo 226, parágrafo 6º da Constituição, quando se tinha 2 anos, no mínimo, de separação de fato, ou quando completasse 1 ano após a separação judicial. Nada disso se falou, então se simplificou demais, eu acho, a ponto de as pessoas procurar o judiciário através da defensoria, que a maioria dos casos vem através da defensoria, e simplesmente o juiz homologa. Mas, no meu caso, por exemplo, eu já ajo diferente. Quando há um processo de divórcio, eu costumo marcar uma audiência de conciliação. E até os colegas perguntam, mas por que uma audiência de conciliação se as partes estão realmente querendo o divórcio? É onde existe o segredo. Eu acho que as pessoas às vezes se precipitam. E durante aquele período que ela deu entrada no divórcio e até o dia da audiência, que isso pode levar 1 semana ou 2, eles podem até mudar de opinião.
E muitas vezes eu mesmo intercepto a pessoa perguntando se realmente é o que ela quer. O desejo E realmente. muitas vezes até pessoas evangélicas vão fazer o divórcio. Ontem mesmo aconteceu um caso desse, um casal de idosos querendo fazer o divórcio. Idosos? De idosos. E eu perguntei, realmente é a vontade de vocês esse divórcio? Então a mulher já ficou calada, ela não disse nada. E então eu insisti na pergunta, eu disse para aquele senhor, o senhor tem certeza, já perguntou a Deus a respeito dessa sua decisão? Ele calou-se. Eu vi que ele estava inclusive com a Bíblia na mão. E eu comecei a insistir, mostrando que eles têm uma vida de experiência a dois e que não seria por qualquer coisa que deveria terminar o vínculo matrimonial. E no final das contas descobri que se tratava até de um pastor. E aí Deus me deu a mensagem e no final das contas eu pergunto, o senhor realmente quer o divórcio? Não, doutor, o senhor decida. Então, decidam vocês mesmos, vão para casa. Né? Então já houve casos, né? De casos, vários casos comigo. Pelo menos comigo, né? né? Pelo menos comigo desistiram, porque eu tenho uma convicção de que o meu trabalho é mais que uma função como juiz. Eu tenho um trabalho voltado para a questão da valorização da família. Para mim, é como se fosse um ministério na minha vida. Eu tenho certeza que foi Deus que me colocou ali para fazer a obra acontecer. Com certeza. Doutor Gilmar, como é que fica a questão, no caso de divórcio, a questão dos filhos, a guarda dos filhos? Como é que fica essa questão, doutor Gilmar? Bem, nesse caso de ontem, né, não havia filhos menores, mas em muitos casos é realmente constrangedor a separação do casal e até o divórcio, porque as maiores consequências vêm para a família. Os filhos são muitas vezes usados como objeto de disputa entre os dois. Isso causa, às vezes, até um mal-estar na hora da audiência, porque um está pensando na alimentação dos filhos, querendo reivindicar uma pensão alimentícia, o outro está querendo reivindicar com quem fica com a guarda, e às vezes o pai quer ficar com a guarda para se livrar da pensão alimentícia, e a gente percebe que existe apenas um pouco de afetividade com relação aos filhos, porque se eles pensassem mais, eles não chegariam a um ponto extremo que seria o divórcio. E isso é uma problemática muito grave, né? A nova lei da adoção tem contribuído, de certa forma, para reduzir o tempo de permanência de criança nos abrigos? Bem, como nós estamos nessa pergunta que é um tanto extremista em relação à situação, né, que nós estamos tratando, que é exatamente a questão do divórcio e a questão da guarda de filhos, etc., a questão que hoje não se fala mais em abrigo, né, com a reforma que a lei trouxe, que alguém chama de lei de divórcio, mas na verdade de adoção, mas na verdade essa lei veio mudando muitos dos artigos do ECA, né, que é o Estatuto da Criança e Adolescente. Então, a situação hoje é que nós temos no Brasil muitas crianças institucionalizadas, né, que nós antigamente chamávamos de abrigadas. E crianças que vão crescendo a cada dia lá e preocupadas, porque após os 18 anos ela não pode mais continuar na instituição de acolhimento. E esse é um problema seríssimo, em razão de que a própria lei já determina que eles não podem passar mais que 2 anos ali dentro. E a consequência dessas crianças estarem abrigadas, muitas vezes, é os maus tratos dos pais, eles perdem o que antes se chamava de pátrio poder, hoje é chamado de poder familiar. Eles perdem esse poder familiar e o Estado assume essa responsabilidade para ele. E aí gera uma avalanche de crianças, muitas vezes são até irmãos que estão ali institucionalizadas, esperando alguma coisa acontecer. Doutor Marcos Nunes, quanto se paga em média para se fazer um divórcio, né, para se divorciar? Meu querido, eu comungo exatamente ipsilite com a resposta do doutor Gilmar. A gente tem que observar que o casamento é uma instituição criada por Deus. Acredito até que à luz da Bíblia, né, no livro de Gênesis, foi a primeira instituição que Deus criou no mundo. E eu comungo assim com o pensamento dele que deve-se haver um aconselhamento. A igreja hoje ela tem um departamento da família onde a gente coopera com o pastor, pessoas das mais diversas religiões, evangélicas, não evangélicas, sempre chegam lá para um aconselhamento. E boa parte desses aconselhamentos nós temos logrado êxito na inversão, ou seja, na não realização daquele divórcio propriamente dito. Porque o que é que acontece?
Hoje as pessoas vivem num regime de shopping center, 24 horas, né? Trabalha o marido, trabalha a esposa. Aí qualquer problema que existe no meio deles, eles não têm mais tempo para conversar. Interessante é que na fase de namoro e de noivado, tem tempo suficiente, né? Sim, praticamente um tempo, né? O casal de namorados, eles convivem juntos no curso de inglês, vai levar na educação física, no colégio, é praticamente que quase que 24 horas colados. E depois que se casam, que passam a viver juntos, aí não tem mais tempo para sentar e dialogar. Então, o nosso pensamento é sempre tentar, na melhor maneira possível, manter a unidade do casamento. Isso é um princípio bíblico, né? E graças a Deus temos logrado êxito lá no departamento, só em extremas exceções, né? Porque tem casos que só Deus. E quem faz milagres é Deus, né? Nós fazemos os aconselhamentos lá no escritório mesmo. Tem chegado casos, ele lembrou aí o caso de um idoso. Eu me lembro também que há uns 2 anos atrás, chegou um cidadão com 70 anos de idade. Doutor, quanto é que o senhor vai cobrar? Veja a pergunta dele, assim que ele entrou no escritório, para que eu me livre da minha mulher. Aí eu comecei mostrando para ele a história do casamento dele, que ele tinha 40 anos de vida 40 anos. em comum. Aí passamos ali a mais ou menos, acho que de umas 2h30 a 3 horas, conversando. Todos os pontos positivos e depois o negativo. E depois vamos colocar na balança. Só que eu falei para ele que a balança não é essa balança eletrônica que aparece ali o peso logo de imediato. É aquela balança dos 2 pesos, né? Se colocar 1 quilo aqui, tem que colocar o outro lá para que haja o equilíbrio. E graças a Deus, Deus conseguiu reverter a situação daquele casal. Hoje também os mais jovens, que muitas vezes não têm um preparo, né? Eu acho até a igreja nossa, ela está trabalhando muito isso, de aconselhamento para os nubentes, né? Isso é muito importante, para que o casal, quando parta já para o casamento, eles têm que ter um conhecimento. Através de quê? Como é que vai ser a vida a 2? No que diz respeito às finanças, à criação de filhos, a relação deles dois, a vida conjugal propriamente dita. Então é um conjunto, certo? Então quando chega no escritório, lá no departamento, a gente sempre conversa e boa parte das vezes a gente consegue reverter. Eu entendo que, respondendo diretamente à sua pergunta, não existe preço para isso aí. Porque, como o doutor Gilmar já bem falou, as consequências dessas são danosas, principalmente para uma família, né? Quando se constitui filhos, a gente observa que existe uma dificuldade muito grande na separação. Às vezes o casal jovem, eles têm condições de superar isso, certo? Mas, e os filhos? Veja a questão da guarda compartilhada. Eu tive um caso ano passado que foi uma coisa interessante. A mulher estava brigando pelo filho como se fosse um troféu. O cidadão, ele é um alto executivo de uma multinacional, e ela disse, não, eu quero o filho. Normalmente a gente entende que a guarda, normalmente, via de regra, fica com a mãe, né? Até porque a mulher, ela tem uma condição melhor, a mulher às vezes trabalha meio expediente, o homem, o regime de trabalho dele é um horário muito diferenciado. E a mulher, na própria natureza, Deus criou a mulher para ser mãe. Se colocar uma criança agora de 6 meses, que tiver com uma dorzinha de ouvido, no meu colo, ela vai espernear, ela vai chorar. Mas se colocar no colo da mãe, ela vai se abrigar ali, vai se aninhar ali de uma forma naquele colo, que ela vai conseguir... Pela questão intuitiva, né? É questão intuitiva, né? Ela passou 9 meses ali no ventre materno, né? Então, aquele casal ali começou aquela briga. E interessante foi que, para que se desse a guarda, né? A solução encontrada entre eles dois, depois de muitos dias de conversa, ele alugou um apartamento no mesmo prédio. Agora veja, interessante, ela morando no 6º andar e ele no 12º. Aí o que acontecia? Quando ele subia, pegava o elevador, 7 horas da noite, 7h30, a hora que ele estava chegando, então ele apertava a cigarra, os meninos já estavam de pijama, porque eram crianças pequenas, né? E já subiam com ele no elevador para o 10º andar, ficavam à noite com ele. No outro dia de manhã, ele já descia, parava no 6º andar e entregava as crianças para ela. Então é um conflito, né? Porque a criança, ela vai sofrer com isso. Crescendo com isso, né? Crescendo com essa situação, vendo, quando chega na escola, a reunião de pais e mestres, cadê o pai vem trazer no colégio, essas duas crianças, como eles dois trabalhavam, aí já era um transporte escolar, né? No dia a dia, aquela convivência toda, é meio complicado isso. Com certeza. Então eu digo que não tem preço. A melhor solução é a unidade e a manutenção do casamento. Com certeza, doutor Nunes.
Vamos a um rápido intervalo, né? Daqui a pouco voltamos com o nosso segundo bloco de debates aqui e você não pode deixar de participar conosco, tá bom? O nosso e-mail é produçãotv@rbc1.com.br e os telefones estão na tela aí, você pode conferir e ligue pra gente, participe conosco, tá bom? Muito bem, estamos de volta aqui com o assunto do dia. Estamos recebendo em nossos estúdios o juiz de direito da 2ª Vara Civil de São Lourenço da Mata, o doutor José Gilmar, e também o advogado Marcos Nunes. E eu conto também com a sua participação aqui conosco, tá bom? Os nossos telefones 0 operadora 81 3424 1977 e o 3424 1547. Você pode participar aqui conosco, inclusive temos algumas perguntas aqui que a produção anotou, de algumas pessoas que ligaram pra gente. Você também pode interagir conosco através do nosso e-mail produçãotv@rbc1.com.br. E o nosso Twitter é o twitter.com/assunto do dia RBC. Muito bem, doutor Gilmar, estávamos falando sobre a questão de guardas, né? E a gente tem uma outra pergunta aqui. Pela nova lei, as crianças passam no máximo 2 anos nos abrigos, né? No caso da execução de alimentos, a partir de quanto tempo sem receber as pessoas podem recorrer à justiça? Bem, a mim parece aí que tem 2 assuntos a tratar. Primeiro, eu vou responder o último, que a gente não falou ainda, que é com relação à questão da execução de alimentos. Muitas vezes as pessoas acham que tem que esperar 1 mês, 2 meses, 3 meses para poder executar. Só porque já se criou na doutrina de que ele estaria obrigado pelo artigo 733 do CPC a pagar os 3 últimos meses. Quando eu entendo que essa interpretação é errônea, porque na medida em que ele deixou 1 mês de pagar, ela já pode executar. Até porque ela vai dar entrada no processo, vai procurar talvez a Defensoria Pública, e a Defensoria está, na linguagem bem popular, abarrotada de clientes, né? E isso